Yuta mostra todo o potencial da sua expansão de domínio e utiliza a técnica inata do Sukuna. É isso que a gente vai ver no capítulo de hoje. A gente começa esse capítulo com a explicação de como funciona a expansão de domínio do Yuta. E basicamente, de acerto garantido, ela permite ao Yuta escolher uma das técnicas copiadas e inserir como um acerto garantido, o que é muito bom porque isso ajuda o Yuta a lidar com o seu oponente. Dependendo do oponente, ele escolhe o poder que quer utilizar. Com certeza, isso é uma das melhores coisas que se pode fazer em uma expansão de domínio. As outras técnicas copiadas ficam nas espadas espalhadas por todo o local. Tem infinitas katanas espalhadas por todo o domínio. Além disso, somente o Yuta consegue utilizar essas katanas. Então, para quem tinha dúvida aí se o Sukuna poderia utilizar as espadas que estão jogadas por aí, a resposta é que não, somente o Yuta consegue utilizá-las. Porém, nem mesmo o Yuta sabe qual habilidade inata que tem em cada uma das katanas que estão no chão. Ele só descobre qual habilidade que tem a katana que ele pega no momento em que ele encosta nela. Além disso, cada espada é de uso único. Ele utiliza a habilidade que está naquela espada e ela some logo em seguida. Porém, é importante aqui deixar bem claro: cada espada é de uso único, mas cada técnica não é. Então ela repete. Tem várias espadas da mesma técnica, o que a gente viu e vai ver também com a habilidade da Uro. Tem várias espadas aí com a habilidade da Uro. Ele pode até mesmo pegar duas espadas de uma vez, então ele consegue utilizar duas habilidades de uma vez só, e pode ser duas habilidades iguais. Ele pode pegar duas katanas que tem a habilidade da Uro, por exemplo. Então tá aí, para quem achava que ele usava habilidade e a habilidade copiada era descartada, não é isso que acontece. Bom, continuando a luta, o Yuta pega a espada com a habilidade do Druve, formando pequenos Shikigamis. Esses Shikigamis circundam o Sukuna, não acertam diretamente o Sukuna, mas ficam ali girando em torno dele. Itadori aproveita para dar alguns soquinhos no Sukuna, o que irrita novamente o Rei das Maldições. Ele não tá nada feliz em receber alguns golpes do Itadori não. Enquanto isso, a Rika vem de cima, tentando dar um golpe, mas o Sukuna vê e desvia a tempo. O problema aqui é que aquelas maldições que o Yuta soltou fazem barreiras invioláveis. Lembra que aqueles Shikigami só deram a volta no Sukuna? Então, eles fizeram barreiras invisíveis e quando o Sukuna tentou desviar da Rika, ele bateu nessas barreiras e se machucou. Então ele foi pego aí desprevenido por esses morceguinhos criados pelo Yuta. Aproveitando toda a situação, o Yuta vem voando para cima do Sukuna, utilizando aqui claramente a habilidade da Uro. Dá para ver que ele tá deformando o espaço e também consegue voar. Tá lembrando até mesmo o Satoru Gojo de cabeça para baixo lá contra o Toji. Bom, enquanto isso, o Sukuna avalia um pouco a sua situação. Ele diz que depois de lutar contra o Satoru Gojo, ele não só está incapaz de expandir o seu domínio, como também a técnica reversa está muito lenta. Ele não consegue utilizar a cura como ele conseguia anteriormente. Ele apanhou tanto do Satoru que as habilidades dele diminuíram. Além disso, a quantidade total de energia amaldiçoada do Sukuna tá bem parecida com a do Yuta. Lembrando que antes do Sukuna aparecer, o Yuta era o personagem com a maior quantidade de energia amaldiçoada de toda a obra. O Sukuna, depois de apanhar tanto, ele tá com a mesma quantidade que o Yuta, ou seja, ainda tem muita energia. Fora que para manter a sexta Oka de Vime ativada, a gente tem que lembrar que também essa técnica sempre está ativada, apesar de não aparecer esse domo, ela sempre está ativada. Eu acredito que o GG Akutami decidiu não ficar desenhando esse domo o tempo todo, porque senão ficaria muito poluída a tela. Mas por ele ativar e deixar ativada a sexta Oka de Vime o tempo inteiro, ele fica incapaz de utilizar o desmantelar que corta o mundo. Então eu até mesmo fiz um vídeo anteriormente falando que o Sukuna ainda tinha duas técnicas mortais que ele poderia utilizar nessa luta, que seria o desmantelar que corta o mundo e a flecha de fogo. A gente já viu que o desmantelar que corta o mundo ele não pode, mas nada disse aqui sobre aquela flecha de fogo. Talvez ele ainda consiga utilizar essa técnica. Bom, depois da
autoanálise do Sukuna, a Rika segura o Itadori e arremessa o Itadori contra o Sukuna. O Itadori míssil chega metendo uma voadora que é defendida pelo Sukunão. Ao mesmo tempo, o Yuta, que estava voando, ele aparece também do lado do Sukuna. A gente tem que lembrar que a técnica da Uro, ela distorce o espaço, então ela é boa para que o Yuta consiga pegar o Sukuna um pouco desprevenido. E é isso que ele tenta fazer aqui. Ele tenta se aproximar de uma forma um pouco mais segura do Sukuna, mas ainda assim ele não conseguiu pegar o Sukuna desprevenido de fato. Bom, depois de levar o golpe do Itadori também, a gente vê que a alma do Sukuna ainda foi tremida novamente. E mesmo sendo defendido, o Itadori ainda tenta um movimento legal, um movimento aqui de judô, jiu-jitsu, tentando quebrar o braço do Sukuna. Ao mesmo tempo que tudo isso está acontecendo, a gente vê mais uma análise do próprio Sukuna. O segundo rei das maldições, o Itadori está usando a mesma lógica que ele fazia para atingir o Mahito. Ele consegue sentir e mira exatamente no limite entre a alma do Sukuna e do Megumi. Ele está basicamente estimulando a alma do Megumi, que foi afundada naquele banho de sangue que o Sukuna fez, quebrando a harmonia entre o corpo e a alma do Sukuna. A cada soco que o Itadori dá, a liberação de energia do Sukuna diminui e o controle sobre o corpo do Megumi vacila. O Sukuna chega à conclusão que a ideia do Itadori e do Yuta é continuar nesse ritmo até que o Sukuna não consiga mais manter a sexta Oka de Vime. No momento em que o Sukuna não conseguir mais manter essa habilidade, o acerto garantido da técnica da Anjo, Escada de Jacó, vai tentar destruir o objeto amaldiçoado que está misturado lá dentro do corpo do Megumi. Então aqui já é revelado o motivo do Itadori conseguir acertar a alma do Sukuna. Isso daí é uma coisa que ele aprendeu lá na luta com o Mahito. Na minha opinião, ele meio que entendia como acertar a alma justamente por causa do Sukuna estar dentro do seu próprio corpo, então ele entendia ali o funcionamento de almas e ele conseguiu utilizar esse know-how, esse conhecimento para fazer com que a alma do Megumi meio que acorde um pouquinho, conseguir quebrar essa ligação que está tendo entre a alma do Sukuna e a alma do Megumi, porque o Sukuna fez todo um movimento lá, ele afundou a alma do Megumi num mar de sangue, a gente viu esse banho e tudo e tal, fez rituais para que ele conseguisse controlar melhor o corpo do Megumi, e tudo isso é graças à alma do Megumi estar meio que incapacitada. No momento em que o Itadori começa a bater no Sukuna, ele está atingindo justamente essa ligação do Sukuna com o Megumi, e quebrando essa ligação, basicamente o Sukuna vai perder, vai se transformar em algo muito parecido com o que aconteceu logo quando ele possuiu o corpo do Megumi. A gente tem que lembrar, vou botar aqui algumas imagens, que quando o Sukuna possuiu o Megumi, ele não conseguia controlar aquele corpo direito e não conseguia liberar muita energia. Ele até mesmo utilizou vários desmantelares no Itadori que foram somente cortes superficiais. Se o Itadori conseguir fazer com que o Sukuna chegue àquele estado novamente, vai ser um ganho enorme. Eles vão definitivamente derrotar o Sukuna se o Sukuna voltar àquele estado. Por isso, receber os golpes do Itadori não é um bom negócio para o Sukuna não. Enfim, continuando a luta aqui, o Itadori, que estava tentando quebrar o braço do Sukuna, acredito eu, recebe um contra-ataque. Sukuna vai meter uma ruptura nos peitos do Itadori, mas antes que ele conseguisse fazer isso, e talvez fosse até mesmo um golpe fatal, o Yuta dá uma salvada aqui no Itadori e utiliza a técnica do Inumaki, e impede com que o Sukuna se mova. Logo em seguida, o Yuta pega outra espada, e de novo é a técnica da Uro. Ele utiliza aquele gelo fino novamente para dar mais um golpe no Sukuna, que sai voando. A Rika aproveita que o Sukuna tá no ar, mete um socão e depois mete mais um murrão de cima para baixo, até mesmo destruindo um pouco o local em que eles estão. Itadori e Yuta correm de novo para cima do Sukuna para não dar tempo ao seu oponente, mas eles não chegam a tempo. Sukuna consegue utilizar sua chuva de desmantelar e pega ali muitos cortes tanto no Yuta quanto no Itadori. Eu acredito que o Sukuna só não finalizou aqui os dois graças a um pouco a Rika, que consegue mais uma vez atacar o Sukuna e para essa chuva de cortes que estava indo para cima dos nossos protagonistas.
Sukuna segura uma das mãos que a Rika atacou e mete um chutão na cara dela. A mão que o Sukuna estava segurando, ele utiliza o ruptura ou clivar nas traduções antigas, cortando e picotando a mão da Rika. Agora, só para frisar mais uma vez aqui, que às vezes a galera esquece, mas tudo isso a gente tem que lembrar que a boca que está na barriga do Sukuna e as duas mãos de baixo estão sempre ocupadas durante toda a luta. Você pode observar que em todas as imagens isso está acontecendo. As mãos estão fazendo lá o selo para a sexta oca de Vimy. A gente não está vendo a boca de baixo falar, mas ela teoricamente está falando, está recitando ali os cânticos dessa habilidade. Então o Sukuna aqui só está lutando com duas mãos mesmo, como uma pessoa normal contra esses três. O Sukuna fez um 3 contra 1 contra o Gojo, agora ele tá levando aí um 3 contra 1 também. Voltando pra luta, a gente tem mais uma reflexão do Sukuna. Ele chega à conclusão de que a Rika não é tão resistente quanto o Ryu. Lembrando que o Ryu é o personagem com a maior liberação de energia na obra. Ele consegue disparar sua energia realmente muito bem. Então esse cara não é pouca coisa não. Mas assim como o Ryu, que conseguiu resistir a um desmantelar do Sukuna ali no primeiro momento, tanto a Rika quanto o Ryu só vão receber danos significativos se o Sukuna conseguir encostar neles e utilizar o clivar ou ruptura. Se não for dessa forma, os dois não vão receber aí danos, então a Rika ainda é muito resistente. Além disso, o Sukuna elogia aqui todos os feiticeiros que ele está enfrentando, todos eles ficaram muito fortes, conseguiram melhorar em muito suas defesas e até mesmo o Itadori conseguiu aprender a técnica reversa. Fora que o Yuta também está demonstrando um talento enorme na sua expansão de domínio. Ele está botando um comando que não é tão simples assim de se colocar, que é um comando muito específico para acertar ao Sukuna o acerto garantido dele. O Itadori não está sofrendo com o acerto garantido da expansão de domínio do Yuta. Fazer isso, fazer essas mudanças na regra do domínio é muito difícil. E o Sukuna chega à conclusão de que o Yuta só foi capaz de fazer essa mudança aí na regra de sua expansão e só acertar a ele, o Sukuna, graças a esse mês de treinamento. Ou seja, todos eles melhoraram em várias áreas. Não foi somente ali na liberação, na quantidade de energia amaldiçoada não. Todos eles ficaram fortes de diversas formas. Por isso o Sukuna pergunta: o que vocês fizeram nesse último mês? Vocês realmente me surpreenderam, ponto pra vocês. O Itadori já sai respondendo: foi muito esforço e dedicação, mas o Yuta, ele é muito sincero, né? O Yuta é um personagem muito legal. E ele diz que trapaceou. Não foi um método normal que fez o Yuta e todo mundo ficar mais forte. ênfase também nessa fala que demonstra a canseira do Yuta e do Itadori, que estão utilizando direto técnica reversa, o que com certeza não é nada simples. Bom, a gente já cansou de ver nesse capítulo os pensamentos do Sukuna, agora a gente vê um pouquinho dos pensamentos do Yuta e do Itadori. Os dois chegam à conclusão de que se não fosse as consequências da luta entre o Gojo e o Sukuna, eles não teriam chances contra o Sukuna. Porque mesmo sabendo a técnica reversa, se o Sukuna tivesse 100%, esses desmantelares seriam um hit kill. Eles não teriam nem chance de utilizar a técnica reversa e se curar. Eles não são igual o Satoru Gojo, que conseguiu tancar a expansão de domínio do Sukuna. Se eles forem cortados de forma profunda, diferentemente do Satoru, eles não conseguem se curar a tempo. Então, graças à luta do Satoru, que o desmantelar ficou bem mais fraco, eles conseguiram resistir ao desmantelar um pouco e com isso teve tempo para utilizar a técnica reversa. Ou seja, o Sukuna é um cara muito roubado. O Itadori reconhece que está enfrentando o xamã mais forte e ele até mesmo teme aqui que caso eles não consigam derrotar o Sukuna dentro da expansão do Yuta, o Itadori fala ali: caraca, eu tô com medo do que o Sukuna vai fazer se conseguir ganhar aqui do Yuta, conseguir sair dessa expansão. O cara é muito bom, o cara é muito roubado, então a gente tem que acabar aqui e agora, dentro da expansão de domínio do Yuta. Chega de pensamento, chega de ladainha, vamos pro fight. Rika, Yuta e Itadori vão pra cima do Sukuna e no momento em que o Yuta pega mais uma espada, a gente vê outra habilidade copiada, a habilidade do Charles, que dá ao Yuta uma clarividência. Lembrando que esse poder do Charles dá a oportunidade de que o seu usuário consiga ver um segundo à frente do movimento do seu oponente.
oponente. E cada vez que ele for atingido pela técnica do Charles, ele vai conseguindo prever mais coisas. Então provavelmente o Yuta tá conseguindo prever 1 segundo à frente de cada movimento do Sukuna, o que em uma luta tão rápida como essa, com certeza é um baita de um poder pro Yuta. Graças a esse poder ele consegue desviar e contra-atacar o Sukuna, dando um socão bem na cara. O Sukuna repara ali logo de cara que isso foi uma clara evidência, o Sukuna é bem perceptível, e essa porrada que o Yuta deu também a oportunidade da Rika e do Itadori conseguirem atacar. Nesse momento, o Sukuna até mesmo lista todas as habilidades que o Yuta conseguiu copiar. Tem a escada de Jacó, que é o acerto garantido da técnica, tem a manipulação de espaço da Uro, a criação de uma barreira invisível através de Shikigamis, que é a habilidade do Dhruv, a fala amaldiçoada do Inumaki, a clarividência do Charles, e todas essas são as habilidades que o Yuta mostrou até esse ponto da luta. O Sukuna até mesmo questiona se o Yuta não teria o ilimitado do Gojo, mas ele chega à conclusão de que não seria possível para o Yuta, porque só é possível utilizar o ilimitado com os 6 olhos, e como o Yuta não tem os 6 olhos, então ele não pode utilizar esse poder. Lembrando que isso de não poder utilizar ilimitado já foi deixado bem claro na obra, só que não foi nos dito como que ele não pode. Se não tem capacidade de controlar, se não tem energia para controlar essa habilidade, a gente não sabe. Vai que o Yuta consiga utilizar o ilimitado de forma descontrolada, a gente não sabe. Então a gente só sabe agora que ele não consegue controlar o ilimitado porque não tem os 6 olhos. Agora essa forma dele não controlar é isso que pega, é isso que não foi explicado ainda. Bom, o Yuta chega à conclusão de que o Sukuna vai ser pego desprevenido por uma técnica que ainda não viu. Então toda vez que o Yuta utiliza uma técnica nova no Sukuna, ele vai conseguir atacar o Sukuna. Depois dessa observação, Yuta pega 2 espadas dessa vez, vai pra cima do Sukuna com 2 espadas, e ele repara que tá com uma espada diferenciada. Logo de cara ele já usa novamente a habilidade da Uro para distorcer o espaço e fazer uma espécie de cortina para que o Sukuna não visse o próximo golpe do Yuta, e através dessa cortina o Yuta dá uma espadada que é facilmente defendida pelo Sukuna novamente. A gente até mesmo vê o Sukuna aqui meio deprimido ou decepcionado com o Yuta, porque esse é um movimento repetitivo que o Yuta já usou algumas outras vezes, porém no momento em que o Sukuna segura a espada, o Yuta usa o Ruptura ou Clivar e corta a face do próprio Sukuna. Sukuna pela primeira vez é atingido pela própria técnica. E isso daqui é algo surpreendente. Acabando assim o capítulo de hoje, e com essa habilidade veio também a dúvida: como o Yuta consegue copiar as habilidades dos outros? A gente tinha a teoria do Ryu, que o Ryu formulou, tá? Não é algo garantido, mas ele tinha chegado à conclusão de que o Yuta consegue copiar através do DNA. Ele consome o DNA e copia a habilidade dos outros. Pode ser isso ainda, tá? Porque o Sukuna, se você ainda não está lembrado, ele arrancou uma mão dele para fugir do golpe do Higuruma, então o Sukuna poderia ter dado essa mão para Rika e copiado aí a técnica do Sukuna dessa forma, quem sabe, ou outra forma qualquer, e o Ryu estava errado nessa dedução dele. Vai que o Yuta consiga copiar a habilidade do seu oponente depois de levar algum golpe e um tempo aí para identificar e copiar a habilidade. Isso pode acontecer também, a gente não sabe como funciona a habilidade de cópia do Yuta. Eu acredito que no próximo capítulo eles venham a revelar, porque realmente foi muito chocante. Ver o Sukuna sendo picotado é algo que eu não esperava. A nossa sorte é que vai ser semana que vem, já que vai vir um capítulo novo, então a gente não vai ter que esperar muito. No mais, é isso que teve no capítulo de hoje. Agradeço por você ter assistido até agora. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais e valeu!